Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Nós, como sempre, fazendo programas e ajustando os programas de acordo com o que a gente percebe no consultório, né? A gente ainda vê no consultório muitos casos que chegam e muita dúvida até em certas situações, principalmente em meninas, né? Meninas mais novas que não tenha ainda, né, começou a menstruar há pouco tempo, começa a ter um ou outro sintoma, adolescentes, etc., tem pouca informação, às vezes, para poder se orientar em termos do controle, né, dos ciclos menstruais e até de certas situações, até da prevenção da gravidez indesejada e também da doença sexualmente transmissível. Nós já falamos disso aqui. Mas hoje eu escolhi o tema de síndrome pré-menstrual. A gente está vendo em consultório, a gente vê com frequência, né, pacientes que ficam quase que martirizados com essa síndrome. Tem pacientes que têm uma sintomatologia intensa, outros não sentem muita coisa, é como se a menstruação fosse só um fluxo sanguíneo e nada mais, mas algumas pessoas têm sintomas grandes, intensos e que incomodam demais. Então a síndrome pré-menstrual, ela martiriza a mulher periodicamente e interfere no desempenho de suas funções habituais. Não só no adolescente, mas em todas as mulheres. Tem mulher que às vezes é uma grande executiva e naquele período menstrual não consegue fazer o seu trabalho como deveria, entendeu? Porque há problemas, de certa forma, de ansiedade, de estresse, que dificulta a atuação dela naquele momento. Uma pessoa que tem um desempenho, que precisa ter um desempenho ótimo, né? Por causa disso, às vezes, compromete o seu dia a dia. Estima-se que 40% das mulheres em idade reprodutiva apresentam a síndrome. É uma quantidade significativa. Mas apenas 5% manifestam os graus extremos da patologia. Então, quer dizer, o problema existe? Existe. É frequente? É. Mas só 5% é que tem aquela síndrome bastante intensa e que ficam assim bastante prejudicados. O quadro clínico é bastante variado e os sintomas podem se manifestar até 10 dias antes das menstruações. Então essa síndrome tem aquela coisa de acompanhar a mulher não só no dia da menstruação. Costuma até quando a menstruação chega, a mulher se sente aliviada. Mas antes da menstruação chegar, umas 10 dias antes, ela já começa a ficar naquele estado de incômodo, etc. Às vezes até muito, né, ansiosa. Isso de fato acontece, a gente vê com uma certa frequência, principalmente quem é mais da área, né, que é o ginecologista, recebe no consultório casos assim. Às vezes a pessoa até nem reclama disso, né? Mas a gente sabe que ela existe e 5%, como eu falei, tem uma síndrome pré-menstrual mais intensa e mais martirizante, vamos dizer assim. Então a mulher fica ansiosa, muito ansiosa, às vezes fica deprimida, angustiada, crise de choro, né? Não consegue produzir no trabalho, às vezes quer ficar dentro de casa, num quarto mais na penumbra, não suporta barulho, nem som alto, nem iluminação grande, tem dificuldade de concentração, né? A pessoa desenvolveu um trabalho rapidamente, já não tem aquela facilidade. Insônia é outro sintoma, né? Perde o sono, não dorme direito. Pode ocorrer aquela situação aquela sensação de calor, né, no corpo, uma dor de cabeça, e frequentemente ocorre essa dor de cabeça, né? A enxaqueca pré-menstrual, aquela dor de cabeça que não passa, que dura às vezes dias e dias, e a paciente chega no consultório: doutor, não suporta essa dor de cabeça, não dou conta de trabalhar, não dou conta de sair de casa, eu levanto da cama, tem que ficar no quarto, não aguento, a dor de cabeça latejante, né? Aumenta o volume das mamas,
pessoa pode ter náuseas, até vomitar. Tem mulheres que têm taquicardia, né? Aquele coração disparado, falta de ar, às vezes até dor no peito, simulando uma crise de, por exemplo, de problema cardiovascular, de uma angina, né? Porque a pessoa está tão ansiosa e começa a ter taquicardia, falta de ar e dor no peito, simulando um quadro cardiovascular. Então o diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na sintomatologia. Então a mulher está próxima de menstruar, começa a ter esses sintomas, nervosismo, ansiedade, né? Falta de paciência, perda da concentração, insônia. Então a gente fala que ela está com a síndrome, conhecida como síndrome pré-menstrual, né? O tratamento pode requerer uma psicoterapia nos casos mais graves, porque tem mulher que fica muito mal, né? Então precisa fazer uma psicoterapia para poder passar por aquele momento difícil, né? A prática de exercício físico regular, que libera as tensões emocionais, deve ser estimulada. A gente sabe que toda pessoa que faz exercício, quando ele está, por exemplo, caminhando, ele libera no corpo as endorfinas. As endorfinas são tipo de hormônios que deixam a pessoa aliviada, diminui até a dor, eventualmente, que ela tenha, uma dor física, né? Há uma liberação de serotonina que diminui aquelas angústias, a depressão, a serotonina, a dopamina são neurotransmissores do prazer, né? Então acaba a pessoa liberando aquela tensão. Deve fazer o exercício. A atividade física não faz mal a ninguém e aqui é essencial para essas mulheres. Então a gente deve estimular que elas façam alguma atividade física. Durante o tratamento deve evitar o álcool, porque às vezes a pessoa, não estou aguentando, eu vou beber, porque eu esqueço. Não beba bebida alcoólica, nem café e nem esses chás pretos, porque eles podem provocar mais taquicardia. O café é um estimulante. Então, se você beber café, esses chás pretos, que tem muita cafeína, ou energético, você vai ficar mais ansiosa, mais taquicardia e às vezes mais falta de ar e mal-estar. Se a paciente está muito ansiosa, é necessário às vezes, em certos casos, se a gente fizer uma conversa boa, tranquilizar a paciente e ela ficar bem, ótimo. Mas às vezes a gente tem que dar umas doses baixas nesses dias ali, umas semanas da menstruação, né, de tranquilizantes mais simples, não para viciar a pessoa, mas só naquele período, para a pessoa ficar, passar aquela fase assim com menos problemas. Então, lógico que depois a gente vai interromper, né? Logo que a menstruação vem, a mulher passa a não sentir mais nada e aí não vai continuar tomando aquele remédio, né? Agora, quando é aquelas mulheres que têm depressão profunda, aí a gente tem que dar um antidepressivo, né? Se tem uma depressão grave, período pré-menstrual muito intenso, a mulher já tem tendência familiar de depressão, que às vezes tem uma tendência genética que vem de família de depressão, vem essa tensão pré-menstrual, há uma somatória, então há uma depressão maior, é preciso usar remédio antidepressivo, né? Melhor do que usar tranquilizante, que vai viciar muito mais, e os antidepressivos, eles são mais fáceis de manejar e viciam menos, né? A enxaqueca, quando presente, e frequentemente ela está presente, ela deve ser tratada de forma convencional. Hoje a gente tem tratamento excelente para enxaqueca, tanto o tratamento curativo, que é aquele para dor, quando ela vem, quanto o tratamento preventivo, para que a enxaqueca diminua a intensidade, diminua a frequência. Então, o tratamento de enxaqueca hoje é bem mais eficiente do que já foi no passado, né? Então aqui também deve ser feito quando estiver presente. Às vezes é necessário o uso de anticoncepcionais para bloquear a ovulação e prevenir as crises futuras. Porque se a mulher não melhora, o que você faz? O que faz a tensão pré-menstrual? É a ovulação, né? É a subida e descida dos hormônios. Então, quando você dá um anticoncepcional, você evita a ovulação e você evita essas subidas de hormônio e reduções drásticas. Isso também pode controlar, né? Se a mulher puder tomar o anticoncepcional, ele acaba controlando essa tensão pré-menstrual. Então era isso que eu tinha para o programa de tensão pré-menstrual e
Na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo fazendo um novo programa. Boa tarde. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129